Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos novamente conversar sobre cinema, né? Sempre o carro-chefe aqui do nosso site aqui, do nosso canal do YouTube aqui. E novamente dentro daquela proposta, né, de falar de joias, tá? Do YouTube, quer dizer, filmes que a gente não encontra mais por aí, a gente não encontra em DVD, quer dizer, DVD até encontra de repente, coisa e tal, mas aparelho de DVD não existe mais, né? Filmes que são raros de você ver no streaming, filmes que têm um difícil acesso e que o YouTube vem aí para às vezes salvar a nossa vida, que está querendo ver alguma coisa um pouco diferente, alguma coisa que está fora, né, do streaming, que está fora dos grandes circuitos, né? E hoje eu vou trazer uma coisa muito interessante, tá? Um filme do Sylvester Stallone, né? Sylvester Stallone que ficou conhecido, né, por aniquilar e matar comunistas impiedosos do Império do Mal Soviético, né, no Rambo 2 e no 3, né? De descer a porrada no Drago no Rock 4, né? De apoiar o Donald Trump, né, nas eleições, né, passadas, coisa e tal, esse negócio todo, né? E depois vir na maior cara de pau e dizer, né, que está fazendo o filme para trumpistas e não trumpistas, para a esquerda e para a direita, que o negócio é ele fazer de filme para dar que todo mundo compre aquilo e que ele não assume nenhuma posição ideológica quando ele já assumiu posições ideológicas muito à direita várias vezes, né? Mas tudo bem, deixa quieto. O que eu estou querendo trazer aqui hoje, né, é que apesar dele ser um caçador impiedoso de comunistas, dele matar comunistas, ele já fez um filme em que ele foi líder sindical. Está Lula, já pensaram nisso? Né? E esse filme é um filme de 1978 chamado FIST, tá? Que é a sigla de Federação Interestadual dos Caminhoneiros, né, dos Estados Unidos, né, no caso, né, que ele era o líder sindical dos caminhoneiros nesse filme, um filme feito, como eu já falei, em 78, logo depois ali do Rock, um lutador, né, onde ele é um dos escritores do roteiro, né, a gente tem que falar disso, né, que tem um grande Rod Steiger trabalhando junto com ele, né, no caso, né, e é uma curiosidade imensa, eu sempre tive grande curiosidade de ver esse filme, tá, e o YouTube, mais uma vez, aí salva a minha vida e me dá essa oportunidade de assistir esse filme, né, tem algumas cópias em inglês original, tem algumas cópias que o enquadramento está muito ruim. A cópia que eu vou deixar o link aqui na descrição, né, desse vídeo, né, é uma cópia que tá boa, parece que tá um pouco editada, tá? Como a Rede Globo costuma às vezes fazer com os filmes dela, tá? E tem algumas pequenas partes, tá, que tá em som original em inglês sem legenda, mas é muito pouca coisa. A maioria do filme tá dublado, dá para acompanhar o filme numa boa, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? E, novamente, né, vou ter que conversar sobre o filme aqui, né, spoilers, né, obviamente, né, que eu tenho que dar, né, mas spoilers de um filme de 1978 também, né, aí vocês, por favor, né, não reclamem, né, por causa disso, né, que esse filme já tem aí por baixo o quê? Mais de 40 anos, fácil, em torno de 40 anos, mais de 40 anos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né. O nosso Stallone ele faz o personagem Johnny Kovac, né, que é um cara de origem húngara, né, que trabalha, vamos dizer assim, numa fábrica onde ele fica, vamos dizer assim, carregando caixas de frutas, caixas de alimentos, e os empregados dessa fábrica são muito maltratados nessa fábrica, né, e aí ele começa a liderar uma revolta de trabalhadores, né, que vai culminar na demissão dele, né? Ele acaba sendo demitido, né, nesse emprego, tá? E aí um caminhoneiro que estava entregando as frutas lá, que estava entregando os alimentos, né, que eles transportavam nas caixas, né, dentro da fábrica lá, dentro da industriazinha lá, né? Chamou ele para trabalhar, né, como vamos dizer assim, um cara que arregimentasse, que, vamos dizer assim, que ele conseguisse convencer os caminhoneiros, né, a se filiar ao sindicato dos caminhoneiros, né, e ele vai ter um emprego nesse sindicato dos caminhoneiros. Ele estava desempregado, não tinha muita alternativa, ele vai com um amigo dele de longa data trabalhar nisso, e aí ele vai começar a ter esse trabalho de começar a ir nas fábricas, né, conversar com os caminhoneiros que prestavam serviço para essas fábricas, tá?
e convencer esses caminhoneiros a entrar no sindicato. Ele encontra uma resistência muito grande por parte dos caminhoneiros que não queriam pagar a contribuição sindical e que obviamente sofriam assédio, né, dos seus patrões, né, no caso, né? E também pela grande questão da violência também, né, dele começar a ser agredido, né, por capangas, né, por capatazes desses patrões, né, que estavam percebendo que ele estava tentando fazer o sindicato crescer. Mas o nosso Stallone tinha uma lábia enorme, era um líder nato, né, e ele consegue arregimentar cada vez mais trabalhadores para o sindicato, né. Só que o grande detalhe é o seguinte, né? Quando ele organizou a primeira greve, né, ele queria manter uma posição altamente purista, não tá do lado de, vamos dizer assim, sindicalistas profissionais, né, que tinham alguma ligação com o crime organizado. A gente vê uma crítica aos sindicatos nesse filme, né, um filme americano, a gente não pode se esquecer disso, né? E aí o que vai acontecer? Ele quer manter essa posição purista dele, ele vai organizar uma greve, né? E ele acaba perdendo justamente esse amigo que tinha, caminhoneiro, que tinha chamado ele para trabalhar no sindicato dos caminhoneiros, no caso, né? E aí ele finalmente acaba dando o braço a torcer e começa a se juntar mais com sindicalistas profissionais, começa a se juntar mais com o crime organizado, né, no caso, né? E aí ele inclusive organiza, né, uma nova, vamos dizer assim, uma nova greve, né? Só que dessa vez na base da luta armada mesmo, né? Então, quer dizer, ele realmente, né, vai cansar de apanhar, né? E vai botar realmente os trabalhadores armados para enfrentar os fura-greves, para enfrentar a polícia, para enfrentar os capangas dos patrões, né, no caso, né? E ele acaba tendo uma greve bem sucedida e ele só vai crescendo cada vez mais, tá, nesse movimento sindical, né? Quando eu estou falando isso, o filme, né, ele se passa mais ou menos ali na década de 30, né, mais ou menos segunda metade da década de 30, que tem todos os efeitos ali da Grande Depressão também sobre os trabalhadores, né, de 1929, né? Então o filme ele se passa nesse contexto. Você vai ter um lapso de tempo, uma passagem de tempo aí, né, até mais ou menos as décadas de, sei lá, 50, 60 nos Estados Unidos, quando esse sindicato vai estar bem mais crescido, tá? Ele vai estar bem mais organizado, mas o Stallone, ao fazer parte, né, ou o nosso Johnny Kovac, né, no caso, né, ao fazer parte desse sindicato, ele vai ter que realmente, né, lidar com pessoas que não têm uma índole tão grande, né? E aí, gente, a gente vê muita semelhança, né, com algumas histórias que a gente vê no nosso país recentemente, né? Vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando, né? Que tinha uma posição purista também, não conseguia chegar à presidência da República e teve que começar a fazer alianças com partidos de direita para poder chegar ao poder, né? Então a gente está vendo uma coisa meio parecida aí. Nesse ínterim, né, e novamente, obviamente o Johnny Kovac, né, ele não gostava nem um pouco disso, mas ele precisava desses acordos, ele precisava dessas negociações para fazer o sindicato ir adiante, o sindicato crescer. Ele tinha que realmente lidar com pessoas, né, que não tinham uma índole muito boa, infelizmente, e trocar favor com essas pessoas, né. E nessa brincadeira toda, um senador da República, né, dos Estados Unidos, né, começa a investigar o nosso Johnny Kovac, né, faz uma CPI, inclusive, em cima dele, né, e ele precisa, né, provar, né, a sua inocência, né, até porque esse senador está querendo fazer uma espécie de lawfare também, né, com o nosso Johnny Kovac, né. Se o Johnny Kovac ele tinha que lidar com pessoas de má índole, né, ele ainda era uma pessoa muito íntegra, entendeu? E ele não ia aceitar acusações, né, totalmente infundadas, tal como o senador estava fazendo. Mas o filme ele vai ter um desfecho trágico, tá? Infelizmente ele vai ter um desfecho trágico, né? É uma coisa, de repente, que foi até baseada numa história real, eu imagino isso, né? Eu me lembro muito do Hoffa, né? Quando a gente vê esse filme, né? Perdão. E aí o que acontece? É uma curiosidade bem grande esse filme, né, de 1978, né, que o Stallone está fazendo esse líder sindical, né? Eu não sei se ele é baseado numa história real, talvez até seja, acredito que seja, né? Perdão, gente, desculpa, minha tosse está terrível. Mas essa é a minha dica para vocês hoje, né? Não vou falar muito mais, porque minha garganta realmente já está chegando ao fim aqui no caso, tá? Mas fica essa curiosidade, eu vou deixar
o link para esse filme na descrição desse vídeo, tá? Assistam, vejam essa curiosidade, né? É muito interessante a gente ver, né, o nosso Sylvester Stallone fazendo essa coisa, né, de ser um líder sindical, né, no caso, tá? E essa é a dica de hoje, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E não deixem de acessar a Batata Espacial na internet, porque lá vocês vão ter acesso a muitas coisas bacanas, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.